A aula de hoje é uma aula especial de perguntas e respostas sobre equipamentos para você fazer pão na sua casa. É isso mesmo! Hoje eu vou responder a várias dúvidas que vocês colocaram na caixinha do meu stories no Instagram sobre o que é bom usar para fazer pão em casa, para fazer pão para vender, se é para usar panela, se pode assar pão fora da panela, enfim, você vai saber tudo isso na aula de hoje. Então, olha, gente, vamos começar. O seguinte, recomendo que você anote tudo que eu falar. Por quê? Porque você vai esquecer se você não anotar. E também porque aí você vai poder ter como referência para a próxima vez que você for fazer pão ou para você estudar depois, tá joia? Às vezes eu vou falar alguma coisa que hoje pode não fazer sentido para você e tá tudo bem, né? À medida que você for estudando e praticando, tudo que eu tô falando aqui vai fazer muito sentido daqui para frente. E é o seguinte, vou dar um recado para quem tá no YouTube. Se você está no YouTube, aproveita, deixa seu like nesse vídeo, se inscreva no canal se você não tiver inscrito e ative o sininho das notificações para você ser avisada ou avisado quando eu postar um vídeo novo ou quando eu entrar ao vivo. Se você tá no Instagram, você também pode já curtir, né, esse vídeo, você tá vendo esse vídeo gravado, você pode curtir esse vídeo, você pode deixar um comentário sobre o equipamento que você tem em casa, conta aí pra mim que eu quero saber como que você assa seu pão, em panela, em tabuleiro, você faz vapor, não faz? Quero saber, conta aí nos comentários como que você faz seu pão. Essa aula é sobre equipamentos que a gente usa para fazer pão em casa. É um tira dúvidas. Então, eu estou criando essa aula com base nas perguntas que vocês mandaram para mim no stories do meu Instagram. Vamos começar? Ana, posso fazer pão rústico sem ser na panela de ferro? Posso fazer num tabuleiro coberto com papel? Aí cortou. Aí eu acho que pode ter escrito assim, papel alumínio, por exemplo, né? Então, você pode fazer pão rústico sem ser na panela de ferro, pode usar um tabuleiro, pode cobrir com papel alumínio, desde que esteja muito bem vedado, né, para o vapor não escapar. Mas, se o seu forno for um forno mais fraco, se ele não for um forno assim que tem uma temperatura muito alta, pode ser que você não tenha um salto de forno ideal, especialmente no pão rústico que precisa de temperaturas mais altas. Então, o pão rústico de fermentação natural, ele precisa de temperatura alta e de vapor, para que ele consiga se expandir o suficiente, o potencial dele dentro do forno, especialmente nos primeiros minutos, né, de assamento. Então, não é que você não pode, né, usar a panela, mas a panela vai te ajudar tanto a manter a temperatura do seu forno mais quente, quanto a segurar o vapor, né, aonde ele precisa estar, que é pertinho do pão, em volta do pão, nos primeiros minutos. Mas você pode assar assim num tabuleiro, coberto com um papel alumínio, muito bem coberto, mas olha, pode ser que o vapor dê uma escapulida e você perca um pouco do salto de forno. Vamos lá, próxima pergunta. Qual tamanho de forno elétrico você recomenda para comprar quem está começando? O tamanho do seu forno, ele precisa ser de acordo com o seu espaço disponível, também de acordo com a sua verba disponível para investimento e a sua necessidade. Então, você está começando, mas o seu objetivo é vender pães, então se você tem verba disponível e espaço, você pode comprar um forno maior. Se você não tem muita verba disponível, se você não tem espaço, você vai comprar um forno que caiba no espaço da sua cozinha ou da sua casa, onde você vai colocar esse forno, tá bom? Então, assim, são tantos tamanhos de forno, né? Eu não tenho como te falar o tamanho ideal. O tamanho ideal do forno é o tamanho que seja ideal para você, para o seu ambiente, para a sua disponibilidade de investimento e para o que você quer produzir, tá bom? Não tenho panela de ferro, mas tenho uma panela de barro. Como devo assar o meu pão nela? Olha só, panela de barro depende da panela de barro que você tem. Algumas panelas de barro são aquelas feitas, né, de forma bem artesanal, as tampas não vedam direito, né? Então, se você tem uma panela de barro que não tem a tampa que veda bem, você vai ter que resolver essa tampa. Você vai ter que ou usar um papel alumínio, colocar a tampa por cima. Você tem que resolver a tampa porque para o gás, né, para o vapor não escapulir
da sua panela quando você colocar o pão para assar. Outra coisa, se você tem uma panela de barro e se ela for muito pequena em comparação ao seu pão, ou seja, o pão ficar muito apertado lá dentro, ele não vai assar direito. Então você precisa ter uma panela que tem um tamanho compatível para o seu pão conseguir expandir lá dentro. Eu recomendo que você teste essa panela e veja se ela vai te trazer bons resultados, né? Se ela não te trouxer bons resultados, aí eu recomendo que você invista numa panela de ferro. Panela de ferro, os valores variam. Tem panela de ferro de R$90, tem panela de ferro de 100, 120, 140, R$200. Vai depender de onde você comprar e do tamanho da panela, tá bom? Mas eu recomendo então que você teste a sua panela de barro, veja, né, se a tampa tá bem vedadinha e se ela te dá bons resultados. Se não der, invista numa panela de ferro, tá bom? Qual a batedeira para pão é a mais indicada? Olha só, eu não recomendo batedeira para pão, né? A batedeira, ela não aguenta muito massa de pão, especialmente se você fizer pão 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Primeiro que você tem que fazer uma quantidade muito pequena de massa numa batedeira, né? Que a sua batedeira não vai dar conta de misturar essa massa. Você vai correr o risco de queimar a sua batedeira, né? Acabar com o motor dela. Inclusive, mesmo que você tenha uma KitchenAid, né? Eu também tenho uma KitchenAid e quando eu voltei a fazer pão, eu tenho uma KitchenAid já tem mais de 20 anos e quando eu voltei a fazer pão, há vários anos atrás, eu comecei usando a minha KitchenAid, né? Vou usar. Deu certo? Não. Comecei a sentir uns cheiros muito estranhos vindo dela. Falei, não vou usar essa batedeira mais, né? E aí eu investi em uma maceira, né? A maceira, ela aguenta a massa de pão. A massa de pão, ela é muito firme para uma batedeira. E mesmo que a sua batedeira tenha uma boa potência, você pode até falar, olha, essa batedeira é para pão, ela tem potência para isso, mas normalmente as batedeiras de mercado que você compra vão aguentar misturar massa para um pão. Se isso é suficiente para você, tudo bem. Mas aí, assim, eu não vou recomendar marcas ou modelos, até porque eu não conheço todos, né? E eu não uso batedeira para fazer pão. A batedeira que eu tenho e que eu sei que dá certo para amassar pão é a KitchenAid. Tem também numa marca Kenwood, que chama, né, que é boa também, mas assim, de novo, eu não recomendo você comprar uma batedeira para fazer pão, porque ela vai certamente estragar se for muito usada. Ela não tem força suficiente para sovar massa de pão de forma constante. É aquela coisa, na cozinha a gente tem equipamentos diferentes para funções diferentes. A batedeira tem função de bater bolo, né, ou de bater massas assim que são menos pesadas, certo? E a KitchenAid, por exemplo, ela também tem aqueles encaixes, né, que você pode encaixar naquela parte da frente do motor dela para ela fazer outras coisas. Ela é multifunção, mas para amassar pão ela não é ideal. Então, se você falar, eu vou querer fazer muito pão, eu vou querer amassar muita massa de pão, eu te recomendo investir em uma maceira. E a marca de maceira que hoje eu recomendo é a Famag. Eu sou representante da Famag no Brasil, eu tenho maceira da Famag, eu recomendo essa marca para os meus alunos e para quem quer aprender a fazer pão. Por quê? Porque eu conheço a qualidade das maceiras da Famag. Eles têm maceiras pequenininhas, desde 5 quilos até as maiores, profissionais, gigantes. Então, eles têm uma... E a outra, né? Eles têm uma qualidade muito grande na produção deles. Então, eu recomendo super as maceiras da Famag. Se você quiser, você pode mandar uma mensagem inbox no Instagram que eu posso mandar um recadinho para você como que você pode saber mais sobre essas maceiras. Mais uma. Tem muita pergunta aqui hoje. Nossa senhora, vamos lá. Qual a diferença de usar panela de ferro e panela de inox? Vamos lá, a gente vai falar aqui das qualidades dos materiais, né? Primeira coisa, tem panela de inox e tem panela de inox. Por que eu falo isso? Às vezes você vai encontrar uma panela de inox, que é aquela panela bem fininha, né? Que tem aquele fundo fininho, que queima tudo. E ela é fina também nas laterais. É uma panela de inox, não deixa de ser. Ou você tem uma panela de inox que é revestida, que assim, tem fundo triplo. E aí ela é revestida de inox. Na lateral também, ela tem cobre na lateral, né? Que é uma panela bem mais cara. Panelas assim, mais
mais pesadonas, também é considerada uma panela de inox. Depende da panela de inox, porque são diferentes, mesmo elas tendo um acabamento de inox, podem ser totalmente diferentes as panelas de inox. E também você tem a panela de ferro. Qual a diferença? O ferro vai reter muito mais calor do que o inox. Para começo de conversa, normalmente uma boa panela de inox é mais cara. Essa panela de fundo triplo, mais pesadona, né, com as laterais também que tem cobre na lateral e tudo mais, essas panelas são mais caras, né? A panela de ferro é uma panela mais barata que faz o que a gente precisa na hora de assar um pão. O que a gente precisa na hora de assar um pão? Muito calor e vapor. É isso que a gente precisa para assar um pão rústico. A panela de ferro traz mais resultados para se assar um pão rústico, especialmente para quem tem forno caseiro que não chega em altas temperaturas. Se o seu forno caseiro é um forno que não é muito bom, que é um forno que você não sabe muito o que esperar dele, que tem pontos frios, né? Que às vezes você tem um forno que num lado é mais quente que o outro, quem não tem? Esse tipo de forno, não recomendo usar panela inox. Eu recomendo você usar panela de ferro. Por quê? Porque a panela de ferro vai reter o calor. Então, assim, se o forno chega a 200, a sua panela de ferro vai ficar mais quente que 200. Se você tem uma área no forno que é mais fria e outro que é mais quente, você vai ter a panela de ferro que vai estar quente. Ela vai estar toda quente. Ela é como se fosse um forno dentro do seu forno. Por isso que a panela de ferro é tão legal pra gente assar pão. E além disso, se ela tem uma boa vedação, se a tampa veda super bem, então, cara, ela vai reter tanto o calor quanto o vapor que você precisa para o seu pão crescer com sucesso no forno, não é mesmo? Então, você, entre a panela inox e a panela de ferro para assar pão, eu prefiro a panela de ferro porque ela é mais garantida. A panela de inox precisa ter uma qualidade específica e o seu forno precisa chegar a altas temperaturas para que você tenha sucesso usando uma panela de inox. Se o seu forno não chega a altas temperaturas, ou se a sua panela é muito fininha e o seu forno é ruim, você pode não ter bons resultados usando a panela de inox. Todo pão tem que ser assado na panela? Não, nem todo pão precisa ser assado na panela. Nem o pão de fermentação natural rústico também precisa ser assado na panela. Por que a gente assa o pão rústico na panela? Porque a panela vai oferecer um ambiente ideal, né? Na panela de ferro até. A panela de ferro vai oferecer um ambiente ideal para assar o seu pão rústico. O que é pão rústico? É o pão que tem uma massa pobre. A massa que tem gordura, pouca gordura, muito pouca ou zero de gordura e tem farinha, água e sal. Fermento natural é farinha e água. Então, assim, o pão rústico é o pão de massa pobre que tem só farinha, água e sal. Esse pão precisa de muito calor e de vapor para crescer bem no forno. Então, esse precisa, né, de calor e vapor. Por isso que a gente usa uma panela, tá? A gente usa a panela porque a panela vai nos oferecer essas condições especiais para o nosso forno, mesmo o nosso forno sendo caseiro. Agora, se você estiver fazendo um que é pão de massa rica, né, pão que leva muita gordura, leva açúcar, leva leite, né, leva ovos, esses pães não precisam de ser assados nas panelas. Tá? Eles podem ser assados no forno até numa temperatura mais baixa e sem vapor. Por quê? Porque eles têm gordura, porque eles têm os ingredientes que vão conferir maciez, que vão conferir, né, umidade para a massa, né? E normalmente a fermentação deles é feita de forma diferente também. Então, enfim, eles têm outros requisitos para serem assados e eles não precisam ser assados em panelas. Beleza? Então vamos lá. Qual o nome do papel para forrar a panela de ferro? Onde que eu encontro? São vários tipos de papel que você pode usar para forrar a panela de ferro. Por que você forra a sua panela de ferro com papel? Primeira pergunta, né? Para que você usa papel para forrar a panela de ferro? Muita gente acha que o pão vai grudar na panela de ferro, só que não. Para o pão não grudar na panela de ferro, a única coisa que tem que fazer é colocar um pouquinho de farinha, né, na base do pão, um pouquinho de fubá na panela e ele não vai grudar. Não é para isso que você usa o papel. Você usa o papel
para transportar a massa para a panela com segurança, sem ter que jogar a massa dentro da panela, sem correr o risco de queimar a sua mão na hora de transferir do cesto para a panela ou na hora de fazer o corte dentro da panela. Para isso que a gente usa o papel, e normalmente esse papel é o papel siliconizado, tá? É um papel que tem uma camadinha de silicone por cima, porque para a massa de pão não grudar. Por quê? Muita gente acha que a gente está usando papel manteiga. Não use papel manteiga. O papel manteiga vai grudar na sua massa. Algumas pessoas usam papel manteiga, untam papel manteiga, colocam farinha no papel manteiga, né, para evitar que a massa grude. Mas mesmo assim, na minha experiência, isso já aconteceu, né? Já grudou, mesmo untando papel manteiga. Então eu parei de usar papel manteiga para fazer, né, pão rústico na panela. Eu uso papel siliconizado. Papel siliconizado você pode encontrar em lojas de confeitaria, tá? Você pode encontrar no Mercado Livre, você consegue comprar em lojas que tem equipamentos assim pra gente que faz suspiro, pra gente que faz bolo, tá? É um papel com uma camadinha de silicone por cima. Você também pode usar tapetinho de silicone, né, que também é feito para assar aqueles macarrons, né, aqueles suspiros. Você pode usar tapetinho de silicone desde que ele aguente muito calor, tá tudo certo. Tem também as marcas, tem uma marca que chama Light, tem uma marca que chama Dover. Inclusive eu tô até com um Dover aqui, ó. Olha só. Não ganho nada da galera da Dover para mostrar isso para vocês não, tá, gente? Absolutamente, não ganho nada. Tô só mostrando mesmo porque é um papel que eu gosto de usar. E eu vou mostrar pra você aqui, ó, como que é. Olha só, do lado de fora dele, ele é um papel que parece papel manteiga. Só que quando você vira, vamos ver se dá pra ver o brilho dele. Ó, você tá vendo que ele brilha? Olha aqui, ó, tá vendo ele brilhando? A camadinha de silicone, né? Ele tem uma camadinha especial que não deixa a massa grudar de jeito nenhum. Tá? E aí você pode recortar esse papel do tamanho que você precisar pro seu pão, né? Pro seu pão, dependendo do tamanho do seu pão e o tamanho da sua panela, né? No meu curso online eu ensino a galera a cortar o pão, mostro como é que corta e tudo mais. E no meu Instagram também, se você passar bem para trás, você vai achar uns vídeos também que eu mostro como que faz. Então esse papel com essa cobertura siliconizada especial não vai grudar no seu pão. Papel manteiga vai grudar, então eu não recomendo que você use papel manteiga, tá? Na pior das hipóteses, se você falar, ah, não, mas eu vou untar o papel manteiga, colocar farinha, pode arriscar, às vezes vai grudar, às vezes não vai grudar, tá bom? Melhor tamanho de panela para assar pães. Essa pergunta é bem legal, olha só. O melhor tamanho de panela, primeira coisa, tem que ver qual panela vai caber no seu forno, isso é um ponto. Se você tem um forno grande, e se você quer produzir mais pães, você também pode pensar quantas panelas eu consigo colocar nesse forno. Então você pode comprar suas panelas para tentar colocar mais panelas ao mesmo tempo no seu forno, por exemplo. Então o tamanho vai ser diferente. Agora, se você quer uma panela versátil, uma só, você vai falar, ah, eu vou assar um pão de cada vez, mas eu quero a panela mais versátil que eu posso encontrar. Eu buscaria uma panela oval, tá? Inclusive eu tenho uma panela oval. Ela não tá aqui agora, eu até trouxe umas panelas aqui, depois eu vou mostrar pra você. Mas assim, ó, panela oval, alta, né? Oval, comprida e larga é a melhor panela. Essa panela, ela tende a ter uns 24 centímetros de largura, mais ou menos, uns 12 a 14 de altura e uns 30 a 34 de comprimento. Uma panela grande, uma panela que vai caber pães compridos e pães redondos. Ela é uma panela bem versátil, mas se você não tem como comprar essa panela, ou se não encontra essa panela na sua região, eu vou mostrar pra você uma panela que eu gosto muito, que eu uso bastante. Vamos lá, aqui ó, essa panela aqui, tá? Que é muito legal. Por que essa panela é legal? Olha só, ela é da marca Panela Mineira, que eu não ganhei absolutamente nada, tá? Deles também não, é uma panela que eu gosto, por isso que eu uso. E ela tem a base, né, que é tipo uma frigideira. Então você pode colocar o pão para assar nessa base
fica mais fácil de você transferir a massa para cá sem usar o papel siliconizado, tá? Então você pode simplesmente transferir a massa para cá, fazer o corte na sua massa com ela dentro da panela já, e aí você vai tampar a panela com a parte funda. Com muito cuidado, pra você não encostar no seu pão, tá vendo? Ó, você vai virar a parte funda e tampar a panela. E aí você vai conseguir usar essa panela aqui sem precisar usar o papel para transportar a massa para ela, tá? Então eu gosto bastante dessa panela. E você também pode assar dessa forma também, se você quiser, né? Colocar o pão na parte funda da panela. Dá para você fazer isso também, tá bom? Mas por isso que eu gosto, ó, dessa panela aqui, tá bom? Então vamos lá, deixa eu guardar ela de volta aqui. E ela tem um tamanho, olha só, vamos lá. Ela tem um tamanho legal também, ela tem mais ou menos 25 ou 26 centímetros de diâmetro, então ela tem um tamanho legal, a profundidade dela é boa também, então dá pra fazer pães legais nela, tá? De bom tamanho, beleza? Vamos lá, deixa eu ver aonde que foi essa pergunta. Melhor tamanho de panela para assar pão. E aí tem uma pergunta relacionada, olha só, quantas panelas e de quais tamanhos eu preciso ter? Vai depender da sua necessidade, né? Você tem um forno grande que caberia 4 panelas menores para você assar 4 pães de uma vez? Então eu compraria as panelas menores para assar 4 pães um pouco menores de uma vez, especialmente se você vende pães. Agora, se você não liga para isso, se você fala, não, eu só queria saber mesmo, eu compraria uma panela maior e eu teria 2 panelas. Se o seu forno couber 2 panelas, se você fizer pão para você, para sua família, 2 de cada vez já tá uma boa fornada, né? Para você fazer pão uma vez por semana, mais ou menos, se for uma família pequena, ou para você fazer pão 2 vezes por semana. Aí você teria 2 panelas, né, de um bom tamanho para fazer pães ovais ou pães redondos e tá tudo certo. Existe algum tipo de forno específico para assar pão em maior quantidade? Qual seria? Existem vários tipos de fornos para assar pão. Assim, o forno que é o mais usado para assar pão é o forno de lastro com vapor. Esse forno ele tem uma pedra na base, ele tem aquecimento em cima e embaixo e ele também tem vapor. Ele tem, né, os jatos de vapor que você pode dar na massa no começo do assamento para produzir o vapor e ajudar a formar casca e ajudar no salto de forno. Agora, marcas são várias, tamanhos são vários, aí você tem que buscar o fabricante que você quiser para poder te mostrar as opções que eles têm. Os tamanhos também são variados, normalmente esses fornos são muito grandes. Eu tenho um forno que ele é de lastro, ele é elétrico de lastro, dá para assar 9 pães de mais ou menos 500 gramas, no final eles acabam ficando com uns 500 gramas, dá para assar 9 de uma vez, que é o Hofco, né? Esse forno ele não tem jato de vapor, mas ele tem uma caixinha que forma vapor pra gente. Vou até mostrar essa caixinha para você, essa caixinha aqui, ó, chama steamer, né? Que é steam é vapor em inglês. Steamer é essa caixinha, a caixinha que faz vapor, tá? E essa caixinha aqui, o steamer, ele é o que eu coloco dentro do meu Rofco para fazer vapor quando eu preciso, tá bom? Você pode comprar um forno que não tenha jato de vapor, mas você pode ter um steamer para poder fazer vapor no seu forno, né? Onde que você compra esse steamer? Com o pessoal da Tecmapan, né? São meus amigos, muito legais, né? De novo, eu não ganho nada para falar para vocês que a Tecmapan vende steamer, não. Mas eu recomendo, porque eu gosto muito deles, e você pode simplesmente falar para eles, ó, eu vi vocês aí na live da Ana Rício, e ela falou de um tal de steamer e tal. Aí você conversa com eles para eles explicarem para você o que é o steamer e como que você pode comprar e colocar no seu forno. Caso você compre, por exemplo, um forno de lastro e não tenha jato de vapor. Mas fechando a pergunta, existem vários fornos para você assar pão. Normalmente a gente assa pão rústico num forno de lastro que tenha também jato de vapor ou tenha um steamer, né? Como o que eu uso, que é o Hofco. Posso assar o pão em travessa de vidro refratária com tampa? O salto de forno é bom? Então, você pode, mas tem que tomar muito cuidado, porque essas travessas de vidro refratárias, elas aguentam ser aquecidas,
né? Aí elas vão ficando aquecidas. Mas, por exemplo, você joga uma coisa fria nelas, ou seja, você coloca uma massa de pão gelada nelas, pode ser que ela quebre, pode ser que ela estoure, né? Eu tenho relatos de alunos que me contaram que isso aconteceu com eles. Então, por isso que a gente recomenda a panela de ferro para assar, porque a panela de ferro não estoura, não quebra, ela forma o vapor que a gente precisa, ela também tem o calor que a gente precisa, ela ajuda a regular o nosso forno, entre aspas, porque a gente pode ter um forno que não é muito bom, mas que vai ter um calor muito legal se eu tô usando uma panela de ferro, sabe? Mas você pode, mas você vai estar correndo um risco dela quebrar enquanto você estiver fazendo o seu pão. Mas você fala, ah não, eu tenho uma, ela não quebra não, ela é muito boa, ela aguenta muito calor, ela aguenta troca de temperatura, choque térmico, você pode usar, né? Porque ela vai ter a tampa pesada e ela não vai deixar vapor escapar. Se o seu forno for um bom forno, ela vai aguentar assar o seu pão e aí vai ser legal porque você vai poder ver o que está acontecendo dentro, né? Durante o assamento do pão, isso é muito legal. Se eu não tiver panela para assar, como posso assar esse pão? Tem algumas alternativas. Uma, que é a mais básica, é simplesmente colocar num tabuleiro, né, e assar. Mas quem não tem panela em casa, não é possível, você não tem uma panela na sua casa, você pode usar uma panela de alumínio, que tenha tampa de metal, você pode usar uma panela de ferro, ou você pode usar uma panela de inox. A de ferro é a melhor, mas se você não tem a de ferro, você pode usar uma de inox, que não tenha pegador de plástico, né, ou de madeira. De novo, não vai ter o mesmo resultado, mas é melhor do que você assar apenas num tabuleiro. Se você assar apenas num tabuleiro, eu recomendo que você faça vapor, colocando um outro tabuleiro embaixo e deixando ele aquecer junto com o forno. Na hora que você colocar a sua massa de pão, aí você joga água quente nesse tabuleiro que fica embaixo do que você vai assar o seu pão e aí vai formar um vapor dentro do forno. Você também pode usar uma pedra de pizza, pedra refratária que você pode comprar, e aí você assa o seu pão na pedra refratária, faz vapor dentro do forno e aí você vai ter um bom resultado. Ou você pode também usar uma pedra de metal, né? Uma pedra, essas pedras bem pesadonas, não é nem pedra, é uma placa de aço, de metal bem pesada, bem grossa, né? Que você pode usar, tem uma marca chamada Na Chapa Brasil, que é muito legal, e você pode usar essas chapas de metal que são próprias para assar pizza, para assar pão. Elas retêm bastante calor e aí você tem que fazer vapor no seu forno para você assar o pão nessa placa de metal, né? Que é bem legal também, tá bom? Então você tem essas opções, tá joia? Você vai escolher, você não é obrigado a usar uma panela de ferro para assar, mas a panela de ferro vai resolver muitos problemas e vai trazer uma praticidade muito grande para sua vida, especialmente se você faz poucos pães de cada vez. E mesmo que você faça muitos. Por que eu falo isso? Porque eu tenho aluno que faz muitos pães em panela no forno caseiro e vendem. Eles vendem, assim, eles fazem 30 pães por dia, né, usando panelas de ferro e forno caseiro. Enfim, isso é um conteúdo para uma outra aula, mas inclusive tem aula no meu YouTube com alunos que vendem, contam como que eles fazem para fazer tantos pães ao mesmo tempo. Dá uma olhada no meu YouTube que você vai achar essas informações. Beleza? Vamos lá. Próxima. É necessário os termômetros mesmo? Então, você tá me perguntando uma coisa que, assim, é necessário. A resposta tá na pergunta. Termômetro é necessário. Ele é absolutamente essencial e sem ele você não vai conseguir fazer pão? Não, você vai conseguir fazer pão sem termômetro. Mas os termômetros vão te ajudar muito a fazer melhores pães. Você controlar a temperatura do seu ambiente, controlar a temperatura da sua massa, controlar a temperatura do seu forno, da sua geladeira. Quando eu falo controlar, não é mudar. Você não consegue mudar a temperatura ambiente, a não ser que você tenha ar-condicionado, você tenha aquecedor, você tenha um ambiente, né, que você pode mudar a temperatura, você consegue controlar. Mas assim, você saber a temperatura do seu ambiente vai te ajudar a entender o que você pode fazer para compensar na hora de fazer os seus pães. Está muito frio, está muito quente, você vai conseguir falar, ah, não, tá tantos graus, então eu vou ter que esperar mais tempo, eu vou ter que fermentar mais rápido, eu vou ter que agir mais rápido aqui no meu processo, né? Então o termômetro vai te ajudar nisso, com o seu ambiente, com a sua massa, com os seus ingredientes,
né? Se tá muito frio e você vê a temperatura que tá, você pode fazer uma mudança na temperatura dos seus ingredientes, principalmente da água, para você dar uma acelerada na sua fermentação, por exemplo. Se o seu forno tá ruim, não tem como você saber se você não tiver um termômetro de forno, né? Então, você tem que ter um termômetro de forno para você saber o quê? Se o marcador do seu forno está funcionando e se o seu forno está regulado. Olha só, isso aqui é um termômetro de forno. E chego perto aqui para você ver, tá escrito oven, né? Em inglês significa forno. Esse termômetro aqui é um termômetro analógico específico para forno, custa R$35 no Mercado Livre e você vai poder saber se o seu forno chega na temperatura que você precisa para fazer seus pães com sucesso. E se o seu forno não chegar, você vai saber que não está chegando. Aí você vai escolher arrumar o forno ou trocar de forno, ou vai saber que o seu forno não chega na temperatura que você precisa e isso já vai ser um fator que você tem controle, né? Você vai focar naquilo que você tem controle quando você faz pão. O que você tem controle? Saber as temperaturas. Você tem controle de saber a temperatura do seu forno. Você tem controle de saber a temperatura da sua geladeira. Você tem controle de saber a temperatura dos seus ingredientes usando esse termômetro aqui ou esse termômetro aqui, né? E esse tipo de controle vai te ajudar a lidar melhor com o que você não consegue controlar. O que é que você não consegue controlar? Temperatura ambiente, muitas vezes você não consegue controlar quando tá muito quente ou muito frio. E você também não consegue controlar a fermentação, assim. Você consegue controlar a fermentação, mas você não consegue, assim, falar, 100%, eu sei controlar tudo. Não, você vai conseguir administrar melhor o seu processo, a sua produção, quando você tem termômetro. A palavra é essa. O termômetro vai te ajudar a administrar a sua fermentação com mais sucesso. Por quê? Porque quando a gente faz pão de fermentação natural, a gente tem que aprender a administrar todos os fatores que a gente não controla e tentar adequar os nossos processos para melhorar os nossos resultados. E o termômetro vai te ajudar nessa administração desses fatores que afetam a sua massa de pão. Por isso que eu recomendo, sim, o termômetro. Não sou só eu que recomendo, não, tá? Eu aprendi isso com os meus professores no mundo inteiro. Os melhores padeiros do mundo trabalham com termômetro de tudo quanto é jeito, na cozinha, todos os tipos de termômetro. Por quê? Porque eles ajudam a administrar o que a gente não consegue controlar absolutamente, no sentido literal da palavra. A gente não consegue controlar tudo na fermentação natural, mas a gente consegue administrar se a gente tem conhecimento e se a gente tem os equipamentos que a gente precisa para ajudar nessa tarefa, tá bom? Quando se tem o termômetro de pistola, é necessário ter o termômetro de palito também? Eu recomendo, se você puder, ter os dois, tá? Um serve para uma coisa, outro serve para outra coisa. Se você não tem condição de ter esse daqui, por quê? Porque ele está muito caro por causa da pandemia, você compra esse aqui para quebrar o galho. Qual a diferença básica entre esses dois? Tem algumas diferenças. Esse aqui é de leitura instantânea, esse não é. Esse aqui é mais higiênico, você não precisa espetar a massa, né, ou colocar ele dentro d'água, ou colocar ele dentro da farinha para você medir a temperatura. Esse aqui você precisa. Esse aqui você pode medir a temperatura do seu fermento natural sem encostar no fermento. Esse aqui você precisa espetar o seu fermento natural. E isso vai poder trazer o quê? Contaminação. Então, se você usa esse termômetro aqui, você precisa limpar todas as vezes que você usa e antes e depois de usar, com álcool 70 para matar a maioria dos bichinhos aí que ficarem nesse termômetro, porque senão você vai correr o risco de contaminar o seu fermento especialmente. Então a diferença entre os dois é o seguinte: esse aqui é um termômetro de superfície, esse é um termômetro de temperatura interna. Esse aqui é muito legal a gente usar para medir a temperatura interna do pão depois de assar, por exemplo. Eu gosto muito de usar esse termômetro.
Esse aqui eu gosto de medir temperatura de superfície, temperatura de água, temperatura do fermento, temperatura da farinha, temperatura da massa, né, de leitura instantânea. Então, esse aqui a gente usa, ele é bem mais versátil, dá para usar para muito mais coisa, ele é muito mais higiênico, muito mais rápido e mais fácil. Esse aqui dá para quebrar o galho. Se você não tem esse, você quebra o galho com esse, mas você tem que tomar muito cuidado para ele não contaminar o seu fermento, especialmente, tá bom? Então, ó, termômetro de espeto, bom, mas esse aqui é melhor, tá? Se você puder, esse aqui. Qual a melhor panela de ferro para fazer pão? Vamos lá. A melhor panela de ferro para fazer pão tem algumas características importantes. Tamanho versátil e principalmente o tamanho adequado às minhas necessidades. O tamanho vai ser adequado. Se eu preciso de uma grande, então o grande é melhor para mim. Se eu preciso de pequeno, pequeno é melhor para mim. Qual é a sua necessidade? Você vai saber e aí você vai escolher o tamanho da panela. Outra coisa, a vedação. A tampa tem que vedar muito bem. Se a tampa não vedar bem, você não vai ter um pão que cresce bem no forno, que forma uma casca crocante e fina. Então é importante você ter uma panela de ferro que, além do tamanho adequado para você, que ela vede super bem. Seguinte, vou mostrar para você a panela de ferro, tá? Que eu acho, aí você perguntou, né? Qual a melhor panela de ferro? Eu tenho a que eu considero hoje a melhor panela de ferro do mundo para fazer pão. E eu vou mostrar ela rapidinho aqui para você. Olha só, vou pegar essa panela aqui, ela é pesada, ela pesa 8 quilos. Olha aqui ela aqui, ó. Essa aqui é a melhor panela de ferro que você pode encontrar para fazer pão, tá? Ela chama Challenger e ela é uma panela americana que foi feita para se fazer pão, tá? Por que que ela é a melhor? Por quê? Vou contar pra você por quê. Porque ela tem um tamanho muito legal, que dá pra eu assar 2 demi-baguettes, dá pra eu assar 2 pães pequenos, um do lado do outro. Vou mostrar a base pra você. Olha aqui, ó. Olha a base dessa panela. Tá vendo o formato? Dá pra eu colocar aqui 2 pães compridos, ou 2 pães ovalados, ou 2 pães redondos. Então, 2 demi-baguettes, uma em cima e uma embaixo. Dá pra eu colocar 2 pães, né, ovais ou 2 pães redondos pequenos aqui dentro, tá? Então, e eu posso também assar uma pizza aqui dentro, eu posso assar uma focaccia aqui dentro. E olha só, a tampa dela é muito legal. Por quê? Porque eu consigo pegar na parte de cima na hora de abrir e fechar a panela. Olha só, consigo pegar ela dessa forma aqui, tá? E aqui, antes que alguém fale, eu não ganho nada deles pra fazer isso não, tá? Eles não me pagam pra eu fazer isso não, eu tô só falando é porque eu gosto muito dessa panela. Tá? E ela foi criada por um americano, que é meu amigo, que é o Jim Challenger. Inclusive, eu tenho uma entrevista que eu fiz com ele no YouTube. Dá uma olhada pra você ver o meu bate-papo com ele, onde que a gente assa pão, detalhes sobre panela, detalhes sobre um monte de coisa. E eu mostro essa panela no detalhe com o Jim também. Então, dá uma olhada no meu vídeo no YouTube sobre essa panela especificamente. E eu gosto muito da vedação dela também, tá? Ela veda mega bem e essa vedação ajuda muito na questão do vapor, né? Da retenção do vapor no início do cozimento do pão. Então, assim, você perguntou qual que é a melhor panela de ferro para assar pão? Eu dei primeiro as características e eu mostrei para você a panela que tem todas essas características. Cabe uma do lado da outra no forno. Ela é super versátil e ela tem uma vedação muito boa, né? Fora que o material, né, que é feita de ferro, o ferro ajuda muito na retenção do calor e a gente precisa de muito calor para assar pão rústico no forno. Aí você vai falar, aonde que eu compro essa panela? Essa panela é importada, ela é americana, você compra no site challengerbreadware.com, né? Mas você não precisa dessa panela para fazer bons pães. Eu tô só ilustrando por que que ela é considerada a melhor panela para se fazer pão hoje no mundo. Você pode comprar panelas de ferro aqui no Brasil de vários tamanhos, desde que elas tenham boa vedação e tenham o tamanho que você precisa e que cabe no seu forno e que cabe no seu bolso também, tá bom? Então, se você quiser saber mais sobre panelas, veja o meu vídeo com o Jim Challenger, que é uma entrevista que eu faço com ele, mas antes eu explico tudo sobre como que a gente pode assar pão no nosso forno caseiro. Tá joia?
Vamos lá. Quando eu estiver em uma produção, é melhor investir primeiro em uma maceira ou em um bom forno? Essa é uma ótima pergunta. Eu acho o seguinte, se você não tem um bom forno, eu prefiro ter um bom forno antes de ter uma maceira. Por quê? Porque se você tiver uma maceira e conseguir produzir um tanto de massa de uma vez e seu forno não for bom, você não vai ter saída para sua produção. Então eu prefiro você ter um bom forno e fazer o pão sem sova, que dá para fazer pão sem sova, e aí quando você tiver, né, mais dinheiro disponível para investir, aí você investe numa maceira, porque ela vai agilizar a sua produção, porque você vai ter como dar vazão à sua produção com um bom forno, tá? Primeiro investe no forno, depois investe na maceira. Faz sentido? Se eu comprar um forno de lastro com vapor, como funciona o tempo para assar os pães? Vamos lá. Cada receita e cada tamanho de massa e cada formato de massa vai ter um tempo específico. E cada forno também vai ter tempos especificados para essas receitas. O que você tem que fazer? Você vai escolher um fabricante, você vai entrar em contato com esse fabricante e ele vai te dar algumas sugestões para assar as suas massas. Mas você, como padeira ou padeiro, que vai fazer os seus testes, dependendo das suas fornadas, do tamanho dos seus pães, do tipo de massa que é, né? Você vai definir os tempos de vapor, as temperaturas ideais, né? E os tempos de assar esse pão. O padeiro é que decide isso, né? O fabricante te ajuda, mas você, com a sua experiência e com as suas fornadas específicas, é que vai decidir os tempos, de tanto tempo, né, de colocar os jatos de vapor, quanto temperatura de cima, temperatura de baixo e temperatura total da câmara, e também o tempo de assamento até o pão ficar pronto. Tirando a farinha e a água, o que eu deveria comprar em primeiro lugar? Eu compraria uma balança digital e um termômetro. Depois disso, uma panela de ferro, se você for fazer pão rústico, tá? Depois disso, uma espátula do padeiro e os termômetros, geladeira, forno, né? Você vai comprar um termômetro. Se for comprar um, eu compraria esse. Depois dele, eu compraria termômetro de forno. Depois dele, eu compraria termômetro de geladeira, tá? Aí você vai falar, esse aqui é muito caro, então compra esse aqui para começar. Então esses são os equipamentos principais. Por quê? Porque eu posso adaptar todos os outros, tá? Eu posso adaptar espátula, eu posso adaptar cesto de fermentação, né? Não preciso de muita coisa. São esses equipamentos que eu compraria primeiro, segundo, terceiro, tá bom? É necessário cesto para moldar o pão? Onde moro não encontro material para trabalhar. Vamos lá. O que é cesto para fermentar, para moldar o pão? É isso aqui, ó. Esse aqui é um cesto que a gente chama de baneton, cesto de fermentação, que ajuda, né, a manter o pão nesse formato. Beleza. É preciso ter um baneton? Não. Não, você não precisa ter um baneton. Tem várias formas que você pode adaptar para ter um cesto de fermentação. A forma mais simples, escorredor de macarrão. Isso aqui, ó, você vai pegar o quê? Você vai pegar um pano. Olha, você vai pegar um pano e aí você vai forrar esse escorredor de macarrão. Depois você vai tampar ele por cima e colocar um saco plástico, uma touca plástica, e você tem um cesto aqui para moldar o seu pão. Você não precisa de baneton. E outra coisa, olha só, você também pode ter isso aqui, ó. Isso aqui é um baneton artesanal, olha só, flexível, lavável. Uma aluna minha que fez pra mim, colocou a marquinha do meu curso Love Bakes, olha que gracinha. Tá vendo? Você pode ter um baneton que é artesanal, tá? Tem algumas pessoas que estão fazendo esse baneton para vender, eles vendem pela internet. Então, mesmo onde você mora não tendo, você pode comprar e eles são muito mais baratos, muito mais em conta do que os banetons, né? Que se vendem por aí, que estão muito caros. E você pode também usar cestinhos de palha. Olha esse cestinho de palha lindo que eu adaptei, coloquei uma touquinha de linho nele. Olha que lindo. Lindo, super legal, baratinho. Custou R$3 esse cesto. E você consegue
fazer os seus pães ficarem lindos no formato muito legal, tá bom? Então você não precisa de cesto específico, né, Banetton, para poder fazer pão de fermentação natural não, tá? Então vamos lá. Próximo. Fogão antigo de 6 bocas ajuda no assar? Depende da temperatura do seu forno. Se você tem um bom forno, não interessa a idade que ele tem, desde que ele chegue na temperatura que você precisa. Como que você vai saber que ele chega na temperatura que você precisa? Aqui, ó, termômetro de forno. Invista num termômetro de forno, custa R$35, e aí você vai poder testar o seu forno antigo para ver se ele chega na temperatura que precisa para fazer o pão, tá bom? Como some o cheiro forte do Banetton? Banetton é esse cesto aqui, né, de fibras naturais, que tem um monte de anéis, e estamos falando que tem cheiro forte. Então, olha, esse aqui meu, né, ele não tem cheiro forte, não. Se o seu Banetton tá com cheiro forte, ou ele tá contaminado, ou você tem que olhar de onde você comprou, assim, eu nunca senti cheiro forte no Banetton, não, tá? Você tem que olhar isso, se ele tá mofado, se ele... O que aconteceu com ele para ele ter esse cheiro forte? Normalmente não tem cheiro nenhum. Não tenho Banetton, nem Kush, só tenho termômetro de forno. Consigo fazer? Consegue. Você vai se adaptar. Você vai pegar um bowl aqui, ó. Você pode pegar um bowl, colocar um pano aqui, tá? E aí você pode usar isso aqui como forma para fermentar o seu pão. Depois você vai assar o seu pão no forno. Aí você vai... Se você tem uma panela de ferro, você vai assar na panela de ferro. Se você não tem, você vai assar numa pedra refratária ou num tabuleiro, fazer vapor no seu forno, né? Então, assim, isso não é desculpa para você não fazer seu pão. Você só vai ter, talvez, um pouco mais de dificuldade ou ter que se adaptar, né? Seu termômetro de forno é essencial, né? Eu considero um dos itens essenciais. Então, se você tem um, ótimo. Aí você vai ver a temperatura do seu forno e ver se ele fica bem quentinho, porque você precisa de um forno bem quentinho para assar pão rústico. Vamos correr aqui que nosso tempo tá acabando. Meu Deus do céu! Para ter casca, a casca grossa, é preciso de panela? Para você ter uma casca grossa no pão rústico, é preciso você ter vapor e temperatura adequada. A panela vai te trazer temperatura e vapor. Por isso que é mais legal você ter uma panela do que tentar fazer isso num forno caseiro, especialmente se o seu forno não for bem regulado. Beleza? É isso. Eu queria agradecer a sua presença nessa aula. Muito obrigada por estar aqui comigo. Muito obrigada pela sua presença e até a próxima aula. Tchau!